rapada, sem linhagem, nem sobrenome, como você deveria se sentir grata, só por respirar o mesmo ar que a elite. Anda, assine logo os papéis do divórcio. A voz do meu marido, gélida e carregada de desprezo, ecoou no imenso e pretensioso salão. Sobre a mesa de vidro, ele jogou os documentos do divórcio, já rubricados por ele com uma assinatura exagerada e arrogante. Numa situação assim, qualquer mulher comum provavelmente teria desabado em lágrimas ou começado a suplicar. No entanto, eu, sem me abalar minimamente, me limitei a olhar para o documento com tranquilidade. Naquele silêncio sepulcral, a atmosfera da sala tornou-se tensa e ameaçadora. Mas naquele instante, nem meu marido triunfante, nem minha sogra, que soltava risadinhas maliciosas ao seu lado, imaginavam que em apenas algumas horas, esse status deslumbrante de elite do qual tanto se gabavam desmoronaria até os alicerces. E eles estariam se arrastando aos pés desta mulher modesta, suplicando por piedade. Mas você tá me ouvindo, Camila? O Tiago já sofreu bastante por sua culpa. E você não faz mais do que prolongar isso, interveio minha sogra com voz esganiçada. Dona Lúcia, cujo rosto estava oculto sob uma espessa camada de maquiagem e botox, levantou com delicadeza uma xícara de porcelana fina e me lançou um olhar glacial, como se eu fosse uma pedra na sarjeta. Estávamos na mansão da família do Tiago, situada no exclusivo bairro dos Jardins, em São Paulo. Em pleno fim de semana, haviam me convocado ali com urgência, e meu marido e minha sogra me exigiram o divórcio em forma de ultimato. Minha mãe tem razão, Camila. Casar com você foi o maior erro da minha vida. Nossa linhagem é o que há de melhor no país. Somos peças-chave do grupo Mendes, o maior conglomerado de energia e imóveis de todo o Brasil. Contando os parentes distantes, somos 26 membros da nossa família ocupando cargos vitais nas filiais do grupo Mendes. Somos a elite da elite. Tiago estufou o peito com petulância. Quando nos casamos, ele era um homem amável e atencioso. Mas à medida que subia na carreira, tornou-se cada vez mais arrogante, orgulhando-se unicamente do seu cargo e de sua suposta linhagem. A mim, que havia crescido no que eles consideravam uma família qualquer, começou a me humilhar diariamente, chamando-me de pé, rapada e indigna de sua grande família. E agora olhe para você. Seus pais são simples aposentados que vivem num apartamentinho na Zona Leste e você é uma reles funcionária de escritório com um salário de fome. A simples presença de um elemento de classe baixa como você na nossa gloriosa árvore genealógica é uma vergonha para toda a família. As palavras de Tiago pretendiam cravar-se como punhais no meu coração. Tempo atrás, se fosse a mesma de antes, teria desabado em lágrimas diante das palavras de gelo do meu amado marido, suplicando para que não me deixasse e prometendo mudar. Eu realmente o amava, acreditava que um dia nos entenderíamos e suportava sem reclamar as críticas infundadas da minha sogra e o tratamento depreciativo de toda a sua família. Camila arrastou as palavras minha sogra com um sorriso venenoso, desferindo golpe de misericórdia. Apareceu um partido muito melhor para o Tiaguinho. A filha do diretor executivo do grupo, Mendes. Se ele se casar com ela, tem um assento garantido no conselho de administração. Nos livraremos de um fardo indigente como você e nossa família prosperará ainda mais. Você é material descartável, entende? Hahaha. Sua risada vulgar ecoou sob o lustre de cristal da boêmia. A filha do diretor executivo, murmurei. Isso mesmo. Uma verdadeira dama da alta sociedade, não como você, bufou Tiago. Levantei a cabeça lentamente. Em minha alma não restava nenhuma gota de tristeza. Em seu lugar, em meu peito, ardia uma chama, fria como gelo, e feroz, sobrenome, riqueza. Era a única coisa que lhes importava. Minha pessoa, meus sentimentos nunca haviam significado nada para eles desde o início. Eu sonhava com uma felicidade humana comum. Precisamente por isso ocultei minhas
verdadeiras origens e, como uma garota normal, me apaixonei por ele. Queria formar uma família baseada na intimidade emocional, não em dinheiro e poder. Mas esse sonho se despedaçou. Muito bem. Meu papel aqui terminou, exalei com calma. Peguei a caneta da mesa e, sem a menor hesitação, assinei meu nome no campo do cônjuge. Em seguida, tirei da minha bolsa meu carimbo pessoal e, com força, mas com frieza, o estampei. Suponho que isso seja suficiente para vocês. Quando lhes estendi os documentos, Tiago e Dona Lúcia ficaram boquiabertos por um instante. Provavelmente esperavam mais resistência, que eu fizesse um escândalo. Mas logo em seguida, no rosto de Tiago apareceu um sorriso vulgar de triunfo. Finalmente se pôs no seu lugar. Perfeito. Estou livre. Anda, pegue suas tralhas e suma desta casa. E você, mãe, depois passe água sanitária em todos os cantos para que não fique nem o cheiro dela. Ele me fez um gesto de desprezo com a mão, observando aquela cena delirante com olhos gélidos. Tirei meu smartphone da bolsa e procurei em meus contatos um número que não havia discado nenhuma vez nos meus 3 anos de casamento. O quê? Vai ligar para o seu pai, o aposentado, para choramingar? Que espetáculo patético lançou o Tiago pelas minhas costas. Sem dar atenção às suas zombarias, apertei o botão de chamada. Tocou apenas uma vez. Imediatamente, em meus ouvidos, soou uma voz grave e autoritária, mas com um tom de surpresa. Camila. Que estranho ser você quem liga. Em meu rosto apareceu um sorriso que nem Tiago nem sua mãe jamais haviam visto. Frio e impiedoso. Pai. Sim, meus olhos se abriram. Preciso da sua ajuda. Imediatamente, aquelas palavras se tornaram o sinal que lançaria aquele clã arrogante ao mais profundo abismo do inferno. Era o sinal do começo do fim. Pelo telefone, senti como do outro lado da linha Dom Alexandre Mendes, presidente do Grupo Mendes, e uma das figuras mais influentes da economia brasileira, prendia a respiração. Entendo. Então você finalmente decidiu acabar com esses imbecis. Sim, pai, você tinha razão. Um amor construído sobre um status oculto não era mais que um castelo de cartas. Ao ouvir minhas palavras, Tiago e minha sogra se olharam e explodiram em uma gargalhada grosseira. Ouviu isso? Um castelo de cartas. Olha que palavras finas ela usa com o pai cachaceiro dela. Com certeza o velho está agora mesmo tomando uma cachaça no boteco da esquina, zombou Tiago. Camila, diga ao seu pai que a filhinha dele foi trocada por uma dama de verdade, a filha do diretor executivo. Sob sua risada estridente, encarei o rosto de Tiago. Em meu olhar havia algo tão frio e profundo que ele se desconcertou por um momento, mas logo em seguida latiu. O que tá olhando? Meu pai, do outro lado da linha, ouviu perfeitamente o alvoroço. Camila, quem acabou de te insultar foi seu marido, certo? A sua pergunta baixa e assassina respondi com calma. Sim, acho que chegou a hora de mostrar a ele e a toda a sua família quem eu sou, de verdade. Sim, eu, Camila Mendes, não era de forma alguma filha de humildes aposentados. Sou a única herdeira do próprio Alexandre Mendes, presidente e dono absoluto do conglomerado Grupo Mendes, do qual meu marido tanto se gabava. A vida de herdeira de uma imensa fortuna sempre me pareceu sufocante, a existência de um pássaro numa gaiola de ouro. Não querendo me tornar um instrumento para um casamento de conveniência, ocultei minhas origens e consegui um emprego como secretária em uma pequena empresa que não tinha nada a ver com o Grupo Mendes. Foi lá que conheci o Tiago. Naquela época, ele era honesto e sincero. Dizia que me amava por minha simplicidade e bondade. Acreditei que com ele poderia construir uma família acolhedora, baseada em algo mais que dinheiro e poder. E, apesar dos furiosos protestos do meu pai, me casei com ele. Mas tudo deu errado quando Tiago conseguiu um cargo em uma das filiais menores do Grupo Mendes. Ao ter acesso ao nome da corporação, ele mudou completamente. Tornou-se vaidoso e arrogante.
Mas o mais surpreendente foi que Tiago, usando sua posição e contatos, começou a colocar um após o outro seus parentes, seu tio, seu primo e até família distante em empresas terceirizadas do Grupo Mendes. No total, 26 pessoas. Como parasitas, aderiram ao imenso organismo da corporação, usando seu nome para viver no luxo e explorar descaradamente seus recursos. Pai e todo o clã dele, 26 pessoas, parasitas e estruturas menores do Grupo Mendes. Você poderia fazer uma limpeza? Com certeza. 5 minutos. Não. 3 minutos serão suficientes. Erradicarei esses parasitas que profanam o sobrenome Mendes até o último deles. Obrigada, pai. Até logo, então. Quando terminei a ligação, minha sogra, com um suspiro teatral, abriu sua caríssima carteira de grife. Tirou um par de notas de R$100 e, como se atirasse uma esmola a um vira-lata, jogou-as aos meus pés. Toma, para o trem da CPTM que te levará para o seu bairro na periferia. Para uma morta de fome, isso é muito dinheiro. Então se arraste e pegue. Olhei para as notas espalhadas pelo chão, mantendo um profundo silêncio. A raiva havia dado lugar ao espanto diante de sua absoluta estupidez e crueldade. Ei, minha mãe está te dando esmola. De joelhos e pegue. Tiago empurrou meu ombro. Levantei lentamente a cabeça e olhei em seus olhos. Tiago, você acabou de dizer que 26 parentes seus são a elite do Grupo Mendes, certo? Sim, é isso mesmo. Por isso não temos nada a ver com gente como você. Imagino quanto tempo durará esse status de elite de vocês. Minhas palavras, ditas em voz baixa, mas cheias de segurança, fizeram Tiago bufar com desprezo. O que foi? Não sabe perder? Sou o homem que vai se casar com a filha do diretor executivo e se tornar um alto executivo. As pragas de uma mendiga não me afetam. Bom, só enquanto pode. Eu, sem tocar no dinheiro do chão, me virei e me dirigi à porta do salão. Nesse instante, o smartphone de Tiago começou a tocar estridentemente. Na tela, brilhava o nome Diretor de RH, uma ligação do chefe de RH no fim de semana. Era algo inédito, uma emergência. O sorriso convencido desapareceu instantaneamente do rosto de Tiago. Sim, senhor Vargas, desculpe incomodá-lo no fim de semana. Como? A voz de Tiago tremeu e falhou de forma patética. Ao ouvir seus balbúcios às minhas costas, permiti-me um sorriso gelado. As cortinas se abriram. Começava o colapso da falsa elite. Sim, senhor Vargas. Como disse, Tiago se curvava, humilhado para o telefone, e um suor frio brotou em sua testa. Para um funcionário comum, uma ligação do chefe de RH no fim de semana era como um raio em céu sereno. Amanhã, logo cedo, na sede, no andar da diretoria executiva? Sim, entendido. Estarei lá sem falta. Ao desligar, Tiago ficou olhando para o vazio, atordoado por alguns segundos. Ao vê-lo, Dona Lúcia correu até ele, alarmada. O que foi, querido? Por que essa cara? Você fez algo de errado? Não. Me disseram para me apresentar amanhã no RH, na Torre Mendes. E ainda, por cima, no andar da diretoria, onde normalmente temos a entrada proibida. Ao ouvir isso, a sogra regalou os olhos, mas logo seu rosto se iluminou. Ah, com certeza a notícia do seu noivado com a filha do diretor chegou lá em cima. Talvez te nomeiem chefe de departamento diretamente. Claro é isso. Com meu talento e um apoio tão forte é o mais natural. Finalmente chegou a minha hora. Sua capacidade de auto-engano era assombrosa. Observei a cena em silêncio, sem pronunciar uma palavra. Parecia estar assistindo a uma patética peça de palhaços. Nem sequer podia imaginar que o poder ao qual tanto se agarravam desapareceria com uma única palavra do meu pai. Nesse momento, a campainha da porta tocou de forma insistente
e grosseira. Sem esperar resposta, a porta se abriu com um estalo e alguém entrou no salão batendo o sal. Tiago, você ainda não expulsou essa mulher lixo? Acompanhada de um grito estridente, apareceu a irmã de Tiago, Marcela. Ela também, valendo-se dos contatos do irmão, havia conseguido um cargo fictício como secretária em uma empresa terceirizada do Grupo Mendes e se comportava como se pertencesse à aristocracia. Marcela, ao me ver, olhou-me como se eu fosse um inseto e tapou nariz de forma exagerada. Ugh, que cheiro de pobre! Quando você desaparecer, nossa árvore genealógica finalmente será purificada. Minha nova cunhada será a própria filha do diretor do Grupo Mendes. Só de pensar em você, uma secretária analfabeta me dá arrepios. Exato. Você contamina o ar da nossa família de elite. Então suma o mais rápido possível, concordou a sogra. Tiago, com os braços cruzados, olhou-me por cima do ombro. Ouviu, Camila? Gente, pé, rapada, como vocês nunca se dará bem neste mundo. Amanhã me convocaram para a sede. É o começo da minha grande ascensão. Então desapareça antes que se torne um estorvo para mim. Os insultos choviam um após o outro, mas eu não respondia. Apenas os olhava com olhos gélidos. Meu profundo silêncio e minha calma pareciam tirar luz do sério. Marcela elevou a voz, irritada. Que olhar é esse? Se tem algo a dizer, diga. Não tenho nada a dizer a vocês. Estou de saída. Quando me virei para ir embora, Marcela me agarrou bruscamente pelo ombro. Espere um momento, você não roubou nada de valor, não é? Ela arrancou a pequena bolsa das minhas mãos, virou-a e esvaziou todo o conteúdo no chão. A carteira, a nécessaire e os lenços saíram voando. E com um baque seco, caiu no chão um pequeno broche de ouro que rolou para fora de uma caixinha de veludo preto. No centro estava finamente gravado o emblema do Grupo Mendes. Não era um broche corporativo normal. Era um broche exclusivo de ouro maciço de 24 quilates que apenas o presidente da corporação e os membros de sua família tinham o direito de usar. Ao vê-lo, a expressão de Tiago mudou. Ei, o que é isso? É o emblema do Grupo Mendes, mas nunca vi um igual. Camila, você o roubou? Com certeza. Queria usá-lo para bajular a filha do diretor. De onde você tirou isso? Vou chamar a polícia! Gritou Marcela, como se me tivesse pego em flagrante. Abaixei-me e peguei tranquilamente o broche de ouro. Limpei-o com cuidado com um lenço. Olhei para eles e disse, é meu. Pessoas como vocês jamais entenderão o valor desta peça. Ha! Desculpas patéticas de mendiga. Deve ter comprado uma falsificação na OLX. Com certeza as palavras de Marcela provocaram as gargalhadas de Tiago e sua mãe. Decidi não discutir mais e recolhi minhas coisas em silêncio. Queria que eles soubessem a verdade no momento de seu mais profundo desespero. Amanhã você vai para a sede, não é, Tiago? Sim. E você tem a entrada proibida lá, mesmo que plante bananeira. Bom, aguardo ansiosamente. Eu já estava com a mão na maçaneta da porta, quando o smartphone de Marcela, dentro de sua bolsa, começou a tocar como louco. Ah, é meu marido. Ele deveria estar jogando golfe com os sócios. Marcela atendeu com enfado, mas no segundo seguinte, o sangue desapareceu de seu rosto excessivamente maquiado. O quê? Não pode ser. O diretor fugiu e a empresa faliu? Seu grito desesperado ressoou na casa subitamente silenciosa. Eu, sem olhar para trás, saí para a rua, onde soprava um vento frio de outono. A gigantesca engrenagem já havia começado a girar e ganhava velocidade sem piedade. A grande purga dos 26 parasitas havia começado. O ar frio de outono açoitava meu rosto enquanto eu deixava a casa de Tiago. Às minhas costas ainda se ouviam os gritos histéricos de Marcela, mas não me virei nenhuma vez.
Naquela tarde não me dirigi ao meu modesto apartamento alugado, mas sim à cobertura do último andar de um hotel de superluxo, propriedade do Grupo Mendes, com vistas panorâmicas para o skyline noturno de São Paulo, em plena Avenida Paulista. Bem-vinda de volta, Dona Camila. Quando as portas do meu elevador privativo se abriram, fui recebida por Bernardo, um mordomo veterano que estava ao meu serviço há anos, com uma profunda reverência. Obrigada, Bernardo. Desculpe o incômodo de última hora. Não diga isso, senhora. Dom Alexandre está muito contente que a senhora tenha finalmente voltado ao lugar que lhe corresponde. Caminhando sobre o tapete, macio, deixei-me cair em um sofá do imenso salão. O aroma do chá exclusivo, recém-preparado, parecia limpar da minha pele o cheiro do sabão, em pó barato, que se impregnara nos últimos 3 anos. Nesse momento, meu smartphone vibrou vulgarmente sobre a mesa. Na tela apareciam dezenas de mensagens de Tiago. A empresa do marido da Marcela faliu. Foi você, sua bruxa pé rapada, que amaldiçoou nossa família. Com certeza agora você está no seu muquifo chorando com seus pais. Bem feito. Amanhã tenho minha entrevista com a diretoria. Talvez me façam gerente de área. Somos de mundos diferentes. Secretária, analfabeta. A tela estava infestada daquelas mensagens cruéis e infantis. Além disso, chegou uma mensagem de voz furiosa da minha sogra. Camila, por sua culpa, a Marcela não para de chorar. Como compensação por danos morais, você vai nos transferir toda a aposentadoria dos seus pais, sua ladra. Os insultos se sucediam, mas não respondi. Nem sequer sentia desprezo. Apenas um sorriso frio surgiu em meus lábios diante de sua insondável estupidez. A maldição da bruxa? Sim, talvez. Só que a maldição eles mesmos haviam lançado sobre si com sua própria avareza. A falência da empresa do cunhado não fora um acidente. Imediatamente após minha ligação para meu pai, o Grupo Mendes cortara pela raiz todos os contratos com eles. Para uma empresa parasita que vivia exclusivamente de faturar para o gigante, aquilo significava ruína instantânea. E isso era apenas o começo da limpeza dos 26. Chegou outra mensagem de Tiago. Ei, não me ignore. Se está com inveja, diga. Olha, vamos fazer o seguinte. Passe amanhã, às 9, na entrada principal da Torre Mendes. Deixarei você ver como entro pelo acesso VIP de diretores. Olhe com seus olhinhos de pobre, chore. É minha última demonstração de piedade. Deixarei você respirar o ar da verdadeira elite. Que ironia. Convidar-me para o local de sua própria execução. Bernardo chamei. O mordomo se aproximou imediatamente. Diga, senhora. Amanhã, às 9, vou à sede. Diga ao meu pai que, conforme o previsto, permita meu acesso ao andar da diretoria. Assim será feito. As ordens para fulminar os parentes de seu marido que parasitam o grupo já foram dadas. Amanhã, pela manhã, serão executadas todas simultaneamente. Assenti, satisfeita. Tiago parece acreditar cegamente que vai se casar com a filha do diretor executivo. Organize para que o Sr. Menezes também esteja presente amanhã. As suas ordens. O senhor diretor executivo estava furioso por usarem seu nome com tanto descaramento. Comparecerá com muito prazer. A história do casamento com a filha do diretor, a qual Tiago se agarrava como a um prego em brasa, era uma invenção absoluta. Ele mesmo havia espalhado o boato no trabalho de que, por ser um talento tão brilhante, o diretor o havia notado para casá-lo com sua filha. Esses rumores chegaram aos ouvidos de sua mãe e sua irmã, transformando-se em suas mentes em um fato inegável. Pela janela se estendia a São Paulo noturna, iluminada e vibrante. No centro financeiro erguia-se majestosa a torre do grupo. Mendes, o arranha-céu ao qual Tiago planejava entrar amanhã com tanta pompa. Dei um gole no meu chá e virei o celular para baixo. Muito bem, Tiago. Amanhã deixarei você desfrutar plenamente do terror desse mundo de elite que você tanto adora. Na manhã seguinte, sob um céu de um azul impecável, uma cena
incrível se desenrolou em frente à sede do Grupo Mendes. Às 9 em ponto, quando cheguei ao arranha-céu, não era apenas Tiago que me esperava. Que porra você está fazendo aqui? Sussurrou em meu ouvido uma voz cheia de malícia. No imenso lobby revestido de mármore de Carrara, onde na hora de pico da manhã transitavam milhares de funcionários de alto nível, ressoou um grito estridente. Virei-me e vi Marcela com o rosto desfigurado pela raiva, e a sogra, Dona Lúcia, com expressão de bruxa. O fato de estarem ali foi uma verdadeira surpresa. Marcela agarrou meu braço com força e, sem se importar com as pessoas ao redor, começou a gritar: "É por sua culpa que a empresa do meu marido faliu. O diretor fugiu. Demitiram todo mundo e agora as dívidas vão cair sobre nós. O que você fez, sua bruxa pé, rapada? Você trouxe a desgraça para nossa ilustre linhagem. Vai nos dar a aposentadoria vitalícia dos seus pais como compensação." Os executivos e funcionários do Grupo Mendes, que seguiam seus caminhos, começaram a parar e a nos observar com curiosidade, formando um círculo. Nossa, então, você realmente se arrastou até aqui para olhar. Que imagem patética, Tiago se aproximou com um sorriso triunfal, vestido com um terno chamativo e barato. Irmã, mãe, não se preocupem. Hoje tenho a entrevista com a cúpula. Quando eu for alto diretor, salvarei a empresa do cunhado com dinheiro dos Mendes. Ah, Tiago, meu menino prodígio! Claro, logo você será o genro do diretor. Tem todo o direito de salvar sua família com o dinheiro dele. Ouvir uma declaração tão pública e descarada de apropriação indébita era espantoso. Mantive um silêncio sepulcral. Não tinha forças nem para discutir. Limitei-me a olhar para aquele trio com uma calma glacial. Evidentemente, tomaram meu silêncio por medo. O que foi? O gato comeu sua língua de susto? Gente, como você não merece nem respirar este ar, Tiago, desfrutando de ser o centro das atenções, agia como se o prédio fosse seu. Estalou os dedos chamando os seguranças. Ei, vocês, venham aqui. Esta mulher está me assediando. Sou Tiago Almeida e tenho uma reunião com o conselho diretor. Tirem esse lixo daqui para que não contamine o ambiente. 3 robustos seguranças se aproximaram imediatamente e me cercaram. Senhora, o acesso a pessoal não autorizado é proibido. Peço que deixe o prédio, disse um deles com voz autoritária, estendendo o braço. Os funcionários ao redor começaram a murmurar. Parece que essa mulher assedia o candidato a diretor. Almeida. Nossa, que cara de pobre ela tem. Deve ser louca. Acusações públicas, cercada por segurança. Parecia um beco sem saída. Haha, bem feito. Joguem-na na rua, aplaudiam Marcela e Dona Lúcia. No preciso momento em que a mão do segurança estava prestes a tocar meu ombro, tirei da minha bolsa aquela pequena caixinha de veludo preto da qual haviam zombado no dia anterior. Abria e, em silêncio, mostrei aos seguranças o reluzente broche de ouro maciço com o emblema dos Mendes. O quê? Você ainda anda por aí com esse brinquedo? Senhores, seguranças, ela é uma ladra. Roubou um presente para a filha do diretor. Chamem! A polícia gritou Tiago, triunfante. Mas ao ver o broche de ouro puro, os rostos dos seguranças empalideceram instantaneamente. Retiraram as mãos como se tivessem se queimado e ficaram congelados, olhando-me com total incredulidade. O que foi? Expulsem essa mendiga de uma vez, berrava Tiago, sem entender nada. Nesse momento, as portas do elevador VIP dourado às suas costas se abriram em absoluto silêncio. Dele saiu um grupo de mais de 10 pessoas de terno preto rigoroso, escoltando um homem de meia idade e porte autoritário. Com sua aparição, o ar no lobby pareceu congelar. Os funcionários em pânico se afastaram, abrindo caminho e inclinando a cabeça profundamente. Tiago se virou e, ao ver o homem, iluminou-se. — Ô, senhor Menezes, já está aqui. Ele empurrou os seguranças e, como um cão fiel, correu em sua direção. Agradeço o convite. Tava resolvendo um probleminha com essa assediadora. Tiago deu um passo à frente com um sorriso servil, mas no segundo seguinte, cale essa sua boca imunda.
A voz grave e retumbante do diretor executivo explodiu como um trovão no silencioso lobby. O sorriso congelou no rosto de Tiago. O olhar do diretor não estava fixado nele, mas por cima de seu ombro, diretamente em mim. E as mãos do diretor tremiam visivelmente. O rugido do senhor Menezes, o número 2 do grupo Mendes, ecoou. Tiago se assustou, mas interpretou completamente mal suas palavras. Com um sorriso bajulador, balbuciou: "Perdão, senhor Menezes. Agora mesmo ordenarei que expulsem esta mulher." "Ei, segurança, o que vocês estão fazendo aí parados?" O diretor está irritado. "Expulsem esta pé rapada." Sim, senhor Menezes." Aproximou-se rapidamente a sogra. "Esta mulher assedia meu Tiaguinho por inveja de seu iminente casamento com sua filha. A inveja de uma verdadeira dama corrói, porque ela não é ninguém." Suas palavras eram tão absurdas e fora de lugar que continuei mantendo um profundo silêncio, observando-os com frieza. Já não era desprezo, era como contemplar uma tragicomédia. O rosto do diretor executivo, por sua vez, havia se tornado escarlate. Uma mistura de raiva e puro terror. Afastou Tiago com um empurrão brusco e caminhou em minha direção, tremendo. "Senhor Menezes", balbuciou Tiago, caindo no chão com um empurrão. No segundo seguinte, aquele homem influente, dotado de imenso poder, inclinou-se profundamente, quase em um ângulo de 90 graus, diante de mim. E não apenas ele. Toda a sua escolta de mais de 10 executivos abaixou a cabeça em sincronia como um só homem. "Dona Camila, rogo que me perdoe por ter lá feito esperar. Minhas mais sinceras desculpas." Sua voz agitada ecoou no silencioso hall. Diante daquelas palavras, os milhares de funcionários que observavam a cena ficaram paralisados e se puseram em posição de sentido. "Bom dia, Dona Camila." O coro de saudações fez as paredes do lobby tremerem. Da boca de Tiago saiu um som gutural e inarticulado. A sogra e a cunhada ficaram petrificadas, com a boca aberta, incapazes de processar o que viam. "Senhor Menezes, quem é essa Dona Camila?" "É minha ex-mulher, uma simples secretária com pais aposentados." Silêncio. O rugido do diretor quase estourou os tímpanos de Tiago. Lançou-lhe um olhar furibundo. "Você tem a menor ideia de quem está na sua frente? É a única filha do presidente da nossa corporação, Dom Alexandre Mendes. Ela é Dona Camila Mendes. Você, miserável, não tem o direito nem de pronunciar o nome dela." Todo o sangue abandonou o rosto de Tiago de uma só vez. Dona Lúcia desabou de joelhos. A caríssima bolsa de grife de Marcela caiu no chão. A filha de Alexandre Mendes. As palavras penetravam lentamente em seus cérebros primitivos. A mulher que acabavam de chamar de secretária analfabeta e material descartável revelou-se a herdeira do gigantesco conglomerado do qual eles parasitavam. Não pode ser. Tiago recuava batendo os dentes. Você disse que cresceu em uma família humilde." Aproximei-me a passos lentos e o olhei de cima. "Quando eu disse que cresci numa família humilde, eu disse que meus pais eram aposentados. O resto é fruto da imaginação de vocês, baseando-se no meu estilo de vida simples. Minha voz era gelo puro. Não via necessidade de revelar minha verdadeira identidade a pessoas que julgam os outros unicamente por seu dinheiro e seu status. Mas agora tudo terminou." Ao ouvir isso, Tiago negou freneticamente com a cabeça em pânico. "Não, isto é um mal-entendido. Fui enganado, senhor Menezes. Eu vou me casar com sua filha. Vou ser autodiretor desta empresa." Ele se atirou aos pés do diretor. Este se afastou com nojo, como se tivesse sido tocado por uma barata. "Não se atreva! Minha filha está casada há anos e mora em Londres. Até ontem eu nem sabia que existia um funcionário tão insignificante e miserável como você na folha de pagamento." O rosto de Tiago ficou branco como cera. A sogra e a cunhada estavam paralisadas, prendendo a respiração. Toda a sua lenda sobre o casamento com a filha do diretor e sua brilhante carreira
da qual tanto se gabara, revelou-se fruto de seus delírios de grandeza e acabara de ser desmontada em público. Então, para que me convocaram hoje na sede? Perguntou Tiago com voz trêmula. Nesse momento, as portas do elevador VIP às minhas costas se abriram novamente sem fazer barulho. Ao ver a pessoa que saía dele, todos os presentes prenderam a respiração, incluindo o próprio diretor executivo. Do elevador saiu lentamente um homem mais velho, de olhar penetrante, apoiado em uma bengala com cabo de prata. Usava um terno escuro de corte impecável e a cada passo seu, o ar do imenso lobby parecia faiscar de tensão. Dom Alexandre, o diretor executivo, o segundo homem mais poderoso da empresa, ajoelhou-se e inclinou a cabeça. No mesmo instante, os milhares de funcionários presentes se curvaram profundamente, como movidos por uma única mola. Ninguém se atrevia a levantar o olhar. Alexandre Mendes, o líder absoluto do gigantesco império empresarial, um pilar da economia brasileira, e meu pai, ele, sem sequer dirigir um olhar aos funcionários prostrados, caminhou diretamente até mim. Seu olhar gélido se suavizou por um segundo. Camila, fico feliz que tenha voltado por conta própria, pai. Sinto por ter lhe causado preocupações. Sorri com calma e inclinei levemente a cabeça. Meu pai assentiu, satisfeito. Pai, seu pai. Tiago recuava, murmurando incoerências, como se tivesse visto um fantasma. A magnitude do que estava acontecendo era grande demais para sua mente patética. Nesse instante, Marcela, que estivera atordoada, levantou-se de um salto, soltando uma gargalhada histérica. Hahaha, vocês não nos enganam. Que, presidente, que herdeira. Essa vagabunda percebeu que íamos descobrir suas mentiras e contratou um ator velho para se safar. Tiago, acorde. Essa mendiga não pode ser da elite. Esse velho com certeza é um mendigo que ela pegou na porta da Estação da Luz. Foi um insulto tão suicida que nem me dei ao trabalho de rebater. Apenas a olhei com silenciosa compaixão. Esta mulher estúpida não entendia que acabara de assinar sua própria sentença de morte. Sua vadia, miserável, berrou em meu lugar o diretor executivo do chão. Pôs-se de pé de um salto, com o rosto desfigurado pelo pânico, insolente. Como se atreve a falar assim com Dom Alexandre Mendes? Acha mesmo que vai sair viva depois disso? Você acaba de declarar guerra ao grupo Mendes. Ao ver a fúria do diretor e como os seguranças se tensionavam, Marcela e Dona Lúcia finalmente compreenderam que tinham diante de si o verdadeiro dono da corporação. Soltando um grito abafado, desabaram novamente no chão, tremendo convulsivamente. Meu pai lançou a Marcela um olhar de desprezo absoluto, como se olhasse para lixo, e bateu no chão uma vez com sua bengala. Você. Sua voz parecia surgir das profundezas do inferno. É esse tal de Tiago Almeida. Tiago deu um pulo. O homem que chamou minha única filha de secretária analfabeta e pé rapada, que a tratou como uma empregada e que arrastou consigo uma praga de parasitas para manchar o sobrenome Mendes. Não, isto é um mal entendido. Sogro, quer dizer Dom Alexandre, eu amo a Camila. Camila, por favor, diga alguma coisa. Fomos marido e mulher. Tiago, com o rosto encharcado de lágrimas e ranho, tentou se arrastar até mim. Mas os seguranças do meu pai o detiveram imediatamente. Eu o olhava de cima com a frieza de um iceberg. Tiago, ontem você dizia com muito orgulho que 26 de seus familiares eram a elite do grupo Mendes. Ao ouvir isso, ele estremeceu. Meu pai pegou uma pasta grossa das mãos de Bernardo e a atirou aos pés de Tiago. Acha que isto é um simples mal-entendido? Durante a noite, foi realizada uma auditoria completa dos 26 parasitas que se agarraram ao nosso grupo graças a você. E o que encontramos? Desvios de verba, comissões ilegais, notas frias, abuso de poder, assédio moral a subordinados. Verdadeiro chiqueiro.
Escudando-se no nome dos Mendes, vocês fizeram o que bem entenderam. O pouco sangue que restava no rosto de Tiago desapareceu por completo. Isso já não era um simples escândalo familiar. Era um caso criminal, grande escala, no qual todo o seu clã de 26 pessoas estava envolvido. Vão nos demitir a todos, balbuciou Tiago, tomado pelo desespero. Meu pai soltou uma gargalhada fria. Demitir? Não se engane. Não vou perder tempo com um escória como vocês. Ele estalou os dedos e, nesse mesmo instante, no bolso de Tiago, na bolsa de Marcela e na carteira da sogra, seus celulares começaram a tocar todos ao mesmo tempo, estridentemente, como se tivessem combinado. Rim, rim. Múltiplos toques de chamada se fundiram em uma sinfonia macabra no imenso lobby. Era como a sirene que anunciava a execução de toda sua linhagem. Sim, Beto? O que foi tão cedo? Foi a primeira a atender Marcela. No segundo seguinte, ficou lívida. O quê? Descobriram que você roubava dinheiro do caixa? Que você tem que devolver 500 mil reais até esta noite ou vai pra cadeia? O que significa isso? Você dizia que o dinheiro do Grupo Mendes era nosso. Enquanto Marcela gritava ao telefone, a sogra aproximou o celular da orelha com a mão trêmula. Sim, irmão. Te demitiram? Descobriram que você vendia material de escritório na OLX? Mas como? Por que tão de repente? Pânico, lágrimas, gritos por todo o país, em todas as filiais do Grupo Mendes, onde os 26 parentes parasitavam. A tempestade da vingança estava desencadeada naquele preciso instante. A purga que eu havia pedido ao meu pai era executada com uma precisão cirúrgica. Não pode ser. Como é possível? Tiago, sem tirar os olhos da tela de seu celular, batia os dentes. Na tela piscava: diretor de RH. Quando estava prestes a apertar o botão verde com seu dedo trêmulo, soou uma voz gelada. Não precisa atender essa chamada. Tiago levantou a vista e viu um homem elegante de meia-idade sair do meio da multidão. Era seu chefe direto, o senhor Carlos Vargas, diretor de Recursos Humanos da sede, o mesmo homem que ele acreditava que iria promovê-lo. Senhor Vargas, o senhor está aqui. Por favor, explique ao presidente que tudo isso é um erro. Fui convocado para uma entrevista de promoção. Tiago tentou se lançar sobre ele, mas o diretor de RH o fulminou com um olhar de nojo e atirou em seu rosto um envelope grosso. Entrevista? Não me faça rir, parasita. Eu te fiz vir aqui para te entregar pessoalmente, na presença do presidente e do diretor executivo, sua carta de demissão por justa causa, você, Tiago Almeida, e seus 26 familiares que abusaram do nome dos Mendes estão demitidos sumariamente a partir deste preciso instante. Claro, sem um centavo de indenização. Diante daquelas palavras implacáveis, Tiago ficou petrificado, com os olhos esbugalhados. Mas a coisa não acabou aí. Além disso, o dano econômico total que vocês infligiram ao Grupo Mendes durante estes anos, somando desvios, notas frias e outros, chega à quantia de 25 milhões de reais. Esta soma será cobrada de todos os membros do seu clã por responsabilidade solidária. Se não puderem pagar entre todos, irão direto para a cadeia. 25 milhões. Da garganta de Tiago saiu um grito lastimoso. 25 milhões de reais, R, 25 milhões, 00. Uma cifra que nem ele, nem toda a sua estirpe de funcionários medíocres poderiam pagar, mesmo que vivessem 3 vidas. Seu status de elite havia evaporado, deixando para trás apenas uma dívida astronômica e o estigma de serem criminosos. O rosto de Tiago, deformado pelo desespero, foi se injetando de uma fúria rubra. Cravou seus olhos injetados de sangue em mim e gritou: Camila, tudo isso é obra sua. Você planejou desde o início. Se era uma herdeira tão rica, por que não diz logo? Poderia ter nos dado uns milhões e tudo estaria resolvido.
Você me enganou de propósito para me jogar essa dívida. Você é um demônio, uma sádica sem coração. De sua boca saía uma torrente de insultos sujos. Tentando descarregar toda a culpa sobre mim, tentava se fazer de vítima. Mas não lhe respondi uma palavra. Limitei-me a olhá-lo de cima, em silêncio, sem mudar a expressão do meu rosto. Já não merecia sequer uma resposta. Diga alguma coisa. Devolva minha vida. Rugindo como um animal ferido, tentou se lançar sobre mim. Mas antes que pudesse me tocar, os seguranças o imobilizaram e o estamparam contra o chão de mármore. Me soltem. Vou matar essa. Chega desse circo na frente da minha filha, disse meu pai com voz glacial, batendo a bengala. Enquanto Tiago, imobilizado no chão, cuspia maldições, o diretor de RH ajustou a gravata e acrescentou de repente: a propósito, senhor Almeida. Descobrimos em que o senhor gastava o dinheiro roubado da empresa. Tiago ficou rígido. Com esse dinheiro sujo, o senhor alugou um apartamento de luxo no Itaim Bibi para uma amiguinha e todo mês a cobria de presentes de grifes de alta costura. Ao ouvir isso, Marcela e a sogra, que choravam desconsoladas, levantaram a cabeça de repente. Eu cerrei ligeiramente os olhos. Pelo rosto de Tiago começaram a correr rios de suor, muito mais do que quando soube da dívida de 25 milhões. Espere, senhor Vargas, isso não. Por favor, não diga isso. Tivemos até a amabilidade de convidar uma testemunha, assentiu o diretor de RH em direção ao fundo do lobby. Cleque, cleque, cleque. No silencioso lobby ressoou o repique alegre, totalmente fora de lugar, de uns saltos altos. Enquanto Tiago emitia gemidos de angústia, do meio da multidão saiu uma jovem, e ao ver seu rosto, não pude evitar prender a respiração. A mulher exibia uma maquiagem vulgar e exagerada, e estava vestida da cabeça aos pés com marcas chamativas. Ao vê-la caminhar com arrogância, com uma bolsa Chanel atravessada, prendia a respiração. Lorena! Lô! Gritou Tiago colado ao chão, como se tivesse visto seu anjo salvador. Lô, me ajude. Diga ao seu pai, o diretor executivo, para me perdoar. Íamos nos casar, não é? Diante daquelas palavras, a sogra e Marcela levantaram a vista horrorizadas. O quê? Tiago, o que você está dizendo? Perguntou Marcela com voz trêmula. Essa periguete é a filha do diretor executivo? Sim. Alô, é sua filha legítima. Então, se ela pedir, ele me perdoará a dívida e a demissão. Verdade, meu amor? Enquanto Tiago soltava suas súplicas desesperadas, eu mantinha um profundo silêncio, observando esta tragédia com fria calma. Não havia aprendido a respiração surpresa com a história da filha ilegítima, mas porque sabia perfeitamente quem era aquela mulher na realidade. Mentira deslavada, ouviu-se um rugido feroz. Era o diretor executivo. Seu rosto estava roxo de fúria. Você enlouqueceu completamente. Filha ilegítima? Esta mulher é uma hostess de uma boate da Vila Olímpia que eu frequento às vezes com clientes. Da boca de Tiago saiu um gorgolejo estúpido. Mas, Lô, você me disse que era filha secreta dele e que me garantia um cargo no conselho de direção. Lorena mencionada olhou as unhas com desdém. Ops, me pegaram. Desculpa, Tiaguinho, era puro marketing. Você se gabava tanto de ser da elite e o queridinho do diretor, que entrei na sua onda. Você realmente acreditou? Que otário. Lorena soltou uma gargalhada sem a menor vergonha. A verdadeira dama, pela qual Tiago se divorciara de mim, revelou-se uma simples caçadora de fortunas de boate, um fantasma nascido de sua própria vaidade. Não pode ser. E o apartamento de luxo que eu te pagava? E as roupas de grife de milhares de reais todo mês? Eram presentes para mim, não? Pois achado não é roubado. Não vou devolver nada. Lorena soltou uma resposta fria e o olhou como se fosse uma barata. A propósito, acabei de saber que você roubava da sua empresa para me comprar os presentinhos. Que nojo de você. Pagava de tubarão das finanças e não passa de um ladrãozinho de quinta categoria.
Você é patético e um fanfarrão. Tinha nojo de você desde o início. Só saía contigo porque você pagava bem. E agora tem uma dívida de 25 milhões. Você está acabado, cara. Não me ligue mais, seu fracassado. Dos olhos de Tiago brotaram lágrimas de desespero. Uma traição cruel por parte da mulher em quem havia confiado. E tudo era resultado de suas próprias mentiras e sua megalomania. Só podia se contorcer no chão como um verme. Mas o julgamento não havia terminado. Filho da puta! Com rostos demoníacos, a sogra e a cunhada se puseram de pé de um salto. Afastaram os seguranças, se lançaram sobre Tiago e começaram a chutá-lo e a golpeá-lo. Você foi enganado como um idiota. Uma piriguete de boate te depenou. E ainda, por cima você roubava da empresa. E por sua culpa nós, 26, estamos arruinados. Imbecil, você é a vergonha da família. Sim, pagava de super elite e agora por sua culpa a empresa do meu marido está falida. E nos jogaram uma dívida de 25 milhões. Que porra a gente faz agora? Morre de uma vez pra pagar o que deve. Uma cena nojenta de canibalismo familiar. Ontem mesmo se gabavam de ser uma linhagem ilustre e hoje, por causa do dinheiro e do poder, se traíam com a maior facilidade. Parem, mãe Marcela, fui enganado. A culpa é dessa mulher. Sim, a culpa é da Camila por esconder quem era. Levado ao limite, Tiago tentou novamente jogar a culpa para os outros. Suspirei suavemente e me preparei para dar um passo à frente, mas Lorena se antecipou. A propósito, disse ela com um sorriso venenoso. Senhoras, podem culpá-la se quiserem, mas saibam que o dinheiro que ele roubava da empresa não era suficiente para os meus presentes. E ele se meteu numa enrascada muito pior. As mãos de Marcela pararam no ar. O rosto de Tiago voltou a adquirir uma cor cadavérica. Cala a boca, Lô. Não diga isso, suplicou ele. Mas Lorena, com um sorriso diabólico, revelou seu maior segredo diante de todos. Pois é, o dinheiro desviado não dava para me comprar um apartamento. Então, ele pediu dinheiro emprestado a uns caras bem sérios. Vocês sabem, agiotas, máfia. Essa dívida cresceu como uma bola de neve e agora deve estar em uns 500 mil reais, pelo menos. Agiotas, grasnou a sogra. Marcela olhava para o irmão com puro terror. Não posso acreditar. Você roubou 25 milhões da empresa e pediu 500 mil a uns agiotas para dar presentes para essa vadia. Tiago agarrou a cabeça e começou a tremer convulsivamente. Era uma confissão em todas as regras. Por quê? Por que você fez essa idiotice? Você ligou nossa família de elite ao crime organizado. Chorava Marcela, arrancando os cabelos. Bom, é que ele era tão convencido e tão tapado, soltava a grana. Com muita facilidade, comentou Lorena despreocupadamente, olhando a manicure. Ele choramingava dizendo que não tinha dinheiro, mas que não podia me perder, então apresentei a ele uns agiotas que conhecem o meu namorado de verdade. Não, pensei que fossem depenar, lutam bem. Que engraçado. Diante daquelas palavras, o ar do lobby congelou. Tiago levantou a cabeça e olhou para Lorena com incredulidade. Namorado? Mas você ia se casar comigo. Com você, seu sem graça. Você era só um caixa eletrônico ambulante. Meu namorado também ria, dizia que era um prazer depenar um otário assim. A verdadeira dama pela qual Tiago havia sacrificado tudo revelou-se a isca colocada por agiotas mafiosos. Fora um simples e patético fantoche em suas mãos. O cúmulo da estupidez. Vocês me enganaram. Ele batia a cabeça contra o chão, chorando aos gritos. Depois, enlouquecido, pôs-se de pé de um salto e cravou em mim os olhos injetados de sangue. Camila, ouviu? Eu sou a vítima. Ela me enganou e me obrigou a me endividar. Você é minha mulher, então é obrigada a pagar metade dessa dívida de 500 mil com a máfia. Peça ao seu pai, o presidente, que pague.
Mesmo à beira do abismo, continuava sendo um egoísta e um sem vergonha. Há um momento me humilhava e agora exigia o cumprimento do dever conjugal. É isso mesmo. A culpa é sua por ter escondido quem você era. Então pague você os 25 milhões e meio. Sua pé rapada, gritou a sogra, descontrolada. Suspirei em silêncio. Esperei que seus gritos se acalmassem um pouco e, com voz gélida, sentenciei. Tiago, já se esqueceu do que fez ontem? Aqueles papéis do divórcio que você assinou e jogou na minha cara. Ontem à tarde, eles foram apresentados no cartório de registro civil em regime de urgência e já constam como válidos. Ao ouvir isso, Tiago ficou petrificado. Ou seja, legalmente já não somos nada. E as dívidas privadas contraídas para jogo ou amantes não são de responsabilidade compartilhada dos cônjuges. Segundo a lei, não sou obrigada a pagar nem um centavo de suas dívidas. Não, isso é mentira. Não é mentira. Suas dívidas são problema seu e de sua família, que tanto te consentiu. Quando encerrei o assunto com frieza, Tiago soltou um estertor de desespero e começou a sufocar. A sogra e a cunhada, sem forças, jaziam no chão, gemendo fracamente. A palavra arrogância fica curta para descrever. Lu soltou meu pai, com frieza, dando uma batida com a bengala. O atentado de vocês contra os cofres dos Mendes será pago muito caro. Senhor Vargas, as autoridades já foram avisadas? Sim, Dom Alexandre. Toda a documentação que prova os desvios já foi entregue à unidade correspondente da Polícia Federal. Inclinou-se o diretor de RH. A polícia, sussurrou Tiago. Não, a polícia não. Se me prenderem, minha vida acaba. Camila, por favor, peça ao seu pai para não levar isso adiante. Tentou se arrastar novamente em minha direção. Nesse momento, ao longe, ouviu-se o uivo agudo das sirenes. Viaturas, e não uma ou duas. Nas vidraças do lobby começaram a piscar luzes azuis. Ah! Gritou Marcela, brevemente. Mas os que entraram no lobby não eram policiais comuns. Uma dúzia de homens robustos à paisana, com olhares afiados, avançaram diretamente em nossa direção. E ao ver o homem que liderava o grupo, desta vez foi a amante Lorena quem deu um grito. Polícia Federal, Delefim, disse o homem, mostrando seu distintivo. As cortinas caíam definitivamente, e não apenas para Tiago. Os agentes à paisana da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros, Delefim, invadiram o imenso hall da sede dos Mendes. Ao ver o delegado-chefe que liderava o grupo Lorena, a amante soltou um grito abafado. Mas o que a aterrorizou não foi o delegado, mas o homem que trazia um algemado atrás dele, flanqueado por 2 agentes. Rafa, gritou Lorena. O homem, musculoso, cheio de tatuagens e com evidentes sinais de hematomas, mal se mantinha em pé. Vejo que se conhecem, disse o delegado com frieza, dirigindo-se a Lorena. Ontem detivemos este indivíduo por suspeita de agiotagem, ameaças e extorsão. E durante o interrogatório, ele nos contou coisas muito interessantes. Você, Lorena, estava mancomunada com ele e extorquiram 500 mil reais daquele sujeito ali, Tiago Almeida. E você sabia perfeitamente que era dinheiro roubado desta corporação e planejavam continuar a extorquí-lo. Isso é cumplicidade em estelionato e extorsão. Não, eu não sei de nada. Ele fazia tudo, eu só recebia presentes. Já nos dará suas explicações na delegacia. Temos provas de sobra. Um sinal do delegado. Outro policial agarrou Lorena e lhe prendeu umas frias algemas de aço nos pulsos. Não, me soltem, vão arranhar minha Chanel. Alguém me ajude, gritava Lorena, mas foi arrastada para a saída sem piedade. Assim terminou, sem glória alguma, a história da femme fatale que havia depenado Tiago. O delegado se voltou para ele. E agora vamos com você, o ator principal, Tiago Almeida. Trazemos um mandado de prisão por crimes continuados de apropriação indébita, fraude e administração desleal.
Da garganta de Tiago saiu o ruído de um brinquedo quebrado. Quando o delegado o pegou pelo braço para algemá-lo, Tiago começou a se debater como um possesso. Não, me soltem! Sou da elite, eu ia ser diretor no Grupo Mendes. Estas algemas baratas não são para mim, gritava e resistia. Mas já não restava nem rastro do homem que ontem mesmo me dizia com nojo: alguém como você é uma vergonha para nossa grande estirpe. Tornara-se um criminoso patético. Cala a boca. Camila, você é minha mulher. Uma esposa deve defender seu marido. Diga a eles que tudo isso é um erro. Esqueceu que te fiz um favor casando com você, sua pé rapada. Mesmo algemado, continuava a me insultar. Até o final, recusava-se a admitir sua culpa e responsabilizava os outros. Eu me limitei a olhá-lo, em silêncio. Cale-se, resistir é inútil, gritou-lhe o delegado, empurrando-o contra o chão. Nesse momento, a sogra e a cunhada, que estavam paralisadas, se lançaram sobre ele com fúria, mas não para defendê-lo. A culpa é toda sua por se envolver com essa vadia e começar a roubar. Você afundou nossa vida. Imbecil, desgraçado, sim, pagava de Mauricinho. E agora, por sua culpa, devemos 25 milhões. O que vamos fazer? Tomara que você apodreça na cadeia. Golpeavam-lhe a cabeça enquanto ele já estava algemado. Uma cena repugnante. Elas, que haviam parasitado igualmente do dinheiro dos Mendes, agora descarregavam toda a culpa sobre Tiago para salvar a própria pele. Ali estava o verdadeiro rosto de sua ilustre linhagem. Os policiais a separaram. Tiago, com o rosto encharcado de lágrimas e ranho, foi arrastado para as portas giratórias. Camila, me ajude. Seu grito agonizante foi se apagando atrás das portas automáticas, afogando-se no som das sirenes. A sogra e a cunhada que restaram desabaram no chão, com o olhar perdido no vazio. Com a prisão de Tiago, seu mundo havia desmoronado. Acabou. Nossa, vida de luxo acabou, murmurou Marcela. Não se enganem, interveio meu pai, que observara em silêncio. A sogra e a cunhada deram um pulo. Meu pai as olhou como se fossem escória. Acharam mesmo que mandar Tiago para a cadeia lavaria seus pecados? O quê? A sogra ergueu para ele um rosto desfigurado pelo terror. Já disse, as provas dos crimes dos 26 membros do seu clã já foram coletadas. Diante daquelas palavras, o diretor de RH que estava atrás dele deu um passo à frente, abriu uma pasta e começou a ler com voz monótona e gelada. Dona Lúcia Almeida recebia do filho depósitos regulares e presentes de luxo, sabendo que provinham de fundos subtraídos da empresa. Dona Marcela Almeida, abusando de sua posição na secretaria, inflacionava os orçamentos das terceirizadas faturados ao Grupo Mendes, desviando fundos para um caixa 2, pessoal, quantia fraudada, aproximadamente R$500 mil, crimes de fraude e participação necessária em apropriação indébita. Ao ouvir isso, Marcela revirou os olhos e desmaiou. Não, isso não é verdade. Tiago nos enganou. Também tentou se justificar a sogra, mas nesse momento, do fundo do lobby, um novo grupo de pessoas de terno escuro se aproximou delas. Seus olhares eram frios e desprovidos de emoção. Nas mãos, levavam pastas grossas com o brasão do Brasil. Quem são vocês agora? Sussurrou Marcela, recobrando o conhecimento, aterrorizada. O homem à frente do grupo, com óculos de armação fina metálica, mostrou seu distintivo. Receita Federal. Auditores fiscais, Marcela Almeida e Lúcia Almeida. Receita Federal. A voz de Marcela se quebrou em um grito de puro terror. Marcela Almeida. Os R$500 mil apropriados indevidamente não foram declarados no imposto de renda. Lúcia Almeida, o dinheiro em espécie e os artigos de luxo no valor de várias centenas de milhares de reais também não foram declarados. Estamos diante de crimes graves contra a ordem tributária. A voz plana do auditor cortava como um bisturi.
Não, eram presentes da família. Chega de desculpas. Trazemos uma ordem judicial de sequestro de bens. Neste momento, nossos agentes estão fazendo uma busca e apreensão em seus domicílios. E nos dos outros 26 familiares envolvidos. Todas as contas bancárias, ativos ocultos, propriedades, veículos de luxo e joias ficam arrestados e apreendidos. Apreendidos. Não, minha casa tá cheia de bolsas, Hermès e joias. São minhas coisas. Foi o Tiaguinho que comprou. A sogra, fora de si, rolava pelo chão chorando. Toda a riqueza que haviam acumulado de forma ilícita estava sendo tomada pelo Estado, naquele preciso instante. Estamos acabados. Sussurrou Marcela, completamente arrasada. Demissões sumárias, uma dívida de 25 milhões, acusações criminais por organização criminosa e o sequestro total de seus bens. Tudo isso havia acontecido em menos de 24 horas desde que decidiram me expulsar. Tendo perdido tudo, a sogra de repente me olhou com os olhos injetados de sangue. Camila, tudo isso é obra sua. Por que você se calou sobre quem era? Não sabíamos de nada. Como pôde fazer isso com sua própria família por afinidade? Você é um monstro de gelo. Pague a receita agora mesmo e nos salve. Mesmo no fundo da lama, continuava me culpando e exigindo dinheiro. Suspirei suavemente, mantendo um profundo silêncio. Em meus olhos já não havia raiva, apenas um desprezo gélido e mudo. Parece que vocês ainda não entenderam em que posição estão. Aproximei-me lentamente delas. Não as enganei. Eu as estava testando. Queria verificar se eram capazes de me tratar como um ser humano, independentemente do dinheiro ou do status. Mas vocês só viram a marca do grupo? Mendes se acharam a elite e me pisotearam. Diante de minhas palavras, a sogra recuou, arrastando-se. E a outra coisa em que vocês se enganam. Olhei para meu pai e depois novamente para elas. Era o golpe de misericórdia. Vocês realmente acham que foi meu pai quem usou seu poder para destruí-las? E quem mais seria? Você foi chorar para o seu papai presidente para que ele nos esmagasse, sibilou Marcela. Que estupidez, respondi com frieza. O diretor de RH deu um passo à frente. E após fazer uma reverência para mim, abriu outra. Pasta, permitam-me esclarecer. Dona Camila não é apenas a filha do presidente. Na empresa em que vocês trabalhavam, Dona Marcela e seu marido, assim como nas outras 26 filiais em que sua família parasitava, em todas elas. Dona Camila é acionista majoritária e proprietária de fato. Das bocas da sogra e da cunhada saiu um gemido surdo simultâneo. Dona Camila, graças ao seu brilhante talento para os negócios, adquiriu os pacotes majoritários dessas filiais há anos. Ou seja, o destino de vocês esteve sempre, desde o primeiro dia, em suas mãos. A ordem de auditoria, as denúncias à Polícia Federal e à Receita, tudo. Isso não foi feito por ordem de Dom Alexandre, mas por ordem pessoal e direta de Dona Camila como proprietária legítima. As palavras do diretor de RH caíram como chumbo no lobby. A mulher que consideravam uma secretária analfabeta revelou-se a verdadeira dona de seu mundo. Seu status de elite, o falso poder de Marcela, tudo sempre fora. Um castelo de areia construído na palma da minha mão. Desde o início, murmurou a sogra, perdendo definitivamente o juízo. Bom, os senhores da Receita Federal as estão esperando. Tem muito o que investigar, sentenciei implacavelmente. Os agentes da Receita agarraram a sogra e a cunhada pelos braços, sem se abalar. Não, perdoe-nos, Dona Camila. Senhora, ajude-nos. Para a cadeia não. Bradando súplicas de piedade, foram arrastadas para a saída. Assim, a grande linhagem de elite que tanto me desprezara foi completamente aniquilada. Fez silêncio no lobby. Meu pai me deu um tapinha no ombro com satisfação. Um trabalho impecável, Camila. Todos os parasitas foram eliminados. Sim, pai.
mas ainda resta um pouco de lixo para recolher. Lixo? Quem falta? A querida mansão da família deles. Um sorriso predador se desenhou em meu rosto. Nesse momento, o celular de Bernardo, que estava atrás, tocou. Ele respondeu brevemente, assentiu e me estendeu um tablet. Senhora, conforme o previsto, a equipe da Mendes Imóveis e o oficial de justiça já chegaram ao domicílio. Temos conexão de vídeo. Na tela, vi o mesmo salão da mansão nos Jardins, o mesmo lugar onde ontem me humilharam. Mas agora ali reinava o caos. O cômodo estava abarrotado por todos os parentes que haviam sido demitidos naquela mesma manhã. No centro, bradava o patriarca do clã, o tio Beto. Mas quem vocês pensam que são? Que direito tem de entrar na minha casa? Esta casa foi paga pelo nosso Tiago, o orgulho da família. Isto é uma propriedade da elite, ele gritava para os oficiais de justiça. Ao ver meu rosto na tela de vídeo, enfureceu-se ainda mais. Ah, Camila, então foi você que mandou esses capangas. Acha que porque prenderam seu marido pode ficar com a nossa casa? Você é uma víbora nojenta. A você, sua mendiga, não deixaríamos nem limpar os banheiros desta mansão. Diga a esses capangas para darem o fora. Os insultos atravessavam a tela. Olhei-o em silêncio, impassível. Minha calma sinistra pareceu desconcertá-los e os gritos foram amainando. Já desabafou? Tio Beto? Perguntei com voz gelada. Ele deu um pulo. O orgulho da família pago por Tiago. Vocês realmente acreditaram nessa mentira? Que família pateticamente estúpida vocês são. Alguma vez viram a escritura dessa casa? Ao ouvir minhas palavras, ele ficou petrificado. Fiz um sinal para o oficial de justiça através da tela. Este entregou em silêncio um documento oficial a Beto. Aí está uma certidão de matrícula do cartório de registro de imóveis. Leia a parte de propriedade. O quê? Proprietário, Mendes Imóveis. Diretora-geral, Dona Camila Mendes. Da garganta do tio Beto saiu um uivo de desespero. O resto dos parentes que olhavam por cima de seu ombro entraram em pânico. Era a última, de verdade, demolidora. Há 6 meses, Tiago me choramingava, dizendo que a velha casa da família estava caindo aos pedaços. Eu o amava e, através da minha empresa, a Mendes Imóveis, comprei aquele terreno, demoli a casa velha e construí esta mansão de luxo e permiti que vocês vivessem nela com um contrato de aluguel simbólico de R$ 500 por mês. Então o Thiago mentiu para nós, dizendo que tinha comprado a casa com seu salário milionário. Exato, para aparentar diante de vocês. Sorri friamente. Mas o contrato de locação foi rescindido hoje por inadimplência contínua. O titular está na cadeia e causou à empresa perdas milionárias. Agora vocês são invasores ilegais na minha propriedade. Senhores oficiais de justiça, procedam com o despejo. Expulsem esses indivíduos para a rua e arrestem todos os móveis e artigos de luxo a título de compensação pela dívida. A minha ordem, os agentes e os funcionários da mudança se puseram em ação. Não toquem nisso. Somos da elite. Minha bolsa da Prada. Na tela desenrolou-se uma cena dantesca. Os parentes que ontem se gabavam de seu altíssimo status, agora eram jogados na rua fria com a roupa do corpo. O mito da família de elite desmoronou, deixando para trás apenas uma dívida de R$ 25 milhões e o estigma criminal. Esse foi o fim daqueles que pisotearam minha bondade, afogando-se em sua própria avareza. Cortei a conexão. O lobby voltou a ficar em silêncio. Magnífico, Camila disse, meu pai. Agora sim, todos os parasitas foram aniquilados. Sim, pai. Mas meu encerramento pessoal ainda não terminou. Ele me olhou surpreso. Bernardo. Sim, senhora. O carro está preparado. Olhei para a elegante limusine preta que esperava na porta giratória. A vingança fora consumada, mas ainda restava uma pessoa a quem eu devia dizer algo cara a cara.
Leve-me ao complexo penitenciário de Franco da Rocha. Vou desferir em Tiago o golpe de misericórdia no abismo mais profundo de seu desespero. A luz fria das lâmpadas fluorescentes iluminava o parlatório do Centro Penitenciário de Franco da Rocha. Do outro lado do grosso vidro blindado, a porta de ferro se abriu com um ruído metálico. Quando os guardas colocaram o preso na sala, endireitei-me na cadeira. Tiago era apenas a sombra do homem que ontem mesmo se gabava de ser da elite. Vestia o uniforme cinza padrão da prisão, amassado e sujo. Tinha o rosto emagrecido e os olhos fundos. Ao me ver, lançou-se contra o vidro. Camila, você veio? Veio me tirar daqui. Perdoe-me, eu errei. Se soubesse que era herdeira... E a dona jamais teria feito isso com você. Vamos rasgar os papéis do divórcio. Por favor, diga a eles para me soltarem. Vamos começar do zero. Chorava e suplicava. Mas em suas palavras só se sentia a avareza pelo dinheiro e pelo poder. Mantive um silêncio profundo e gélido. Meu olhar o obrigou a se calar. Ele entendeu que aquilo era uma recusa absoluta. E seu rosto se retorceu de maldade. Que olhar é esse? Então vai me abandonar, seu demônio. Se não tivesse me enganado, eu não teria me envolvido com aquela vadia, nem me metido em dívidas. Tudo isso é por sua culpa. Nunca te amei, sua pobretana sem coração. De sua boca jorrava um rio de insultos nojentos, mas já não me feriam. Suspirei suavemente. Tiago, ontem você chamou meus pais de aposentados indigentes. E, daí, você só os viu uma vez no nosso casamento. Mas quero te contar um pequeno segredo. A um sinal meu, um homem mais velho saiu do canto escuro do parlatório, do lado das visitas. Ao vê-lo, Tiago balbuciou desconcertado. B. Bernardo? Boa tarde, senhor Almeida. Ou melhor, interno número 4056. Tiago reconheceu meu mordomo. Havia o visto ontem mesmo ao lado do meu pai na sede. Mas o que o deixou paralisado não foi isso. Aquele que você chamava de aposentado morto de fome é Bernardo, que serve lealmente a nossa família há 40 anos. E o papel da minha mãe foi interpretado pela nossa governanta, Rosa. Meu pai, ao ver que minha posição me sufocava, permitiu-me viver como uma garota normal e os dois cuidavam de mim em segredo. O rosto de Tiago se desfigurou por completo. As pessoas que ele humilhara por serem pobres revelaram-se os confidentes de máxima confiança de uma das famílias mais ricas do Brasil. Você estava tão obcecado com status e fachada que não foi capaz de ver o verdadeiro tesouro que tinha ao seu lado, eu disse, olhando-o nos olhos através do vidro. Eu não precisava de dinheiro nem de poder. Precisava de uma família de verdade, onde as pessoas se cuidassem mutuamente. Mas você pisoteou tudo. Não, eu. Eu só queria ser reconhecido e ter sucesso. Tarde demais. Sua mansão foi sequestrada. Sua família está na rua, arruinada. A você esperam longos anos de prisão e uma responsabilidade civil de 25 milhões. Esse é o preço por ter matado meu amor. Ah, Camila, perdoe-me. Fui um imbecil. Começou a bater a cabeça contra o vidro blindado, uivando como um animal ferido. Finalmente compreendeu que não passava de um palhaço patético que havia destroçado a própria vida com as próprias mãos. Sua mente não suportou, lançando-lhe um último olhar frio como gelo. Saí do parlatório. Às minhas costas ainda se ouviam seus gritos dilacerantes, mas não olhei para trás. Lá fora, o sol radiante de outono brilhava com força. Parabéns, senhora. O passado foi enterrado, sorriu Bernardo, abrindo a porta da limusine para mim. Obrigada, Bernardo. Sim. Agora, finalmente posso começar a viver minha verdadeira vida. Estava prestes a entrar no carro quando ouvi uma voz trêmula às minhas costas. Camila. Virei-me e vi um rosto que não esperava encontrar ali. O rosto encharcado de lágrimas de alguém a quem um dia quis sinceramente como a uma irmã. Ana, Aninha, era a irmã mais nova de Tiago, Ana.
a única daquela família obcecada por aparências que se rebelara contra eles para perseguir seu sonho de trabalhar em uma floricultura de bairro. Por isso a desprezavam, a chamavam de um motivo de chacota da linhagem e praticamente a haviam repudiado. Nós, duas almas, marginalizadas por aquela família, costumávamos nos encontrar às escondidas para tomar um café e nos entendíamos perfeitamente. Ao me ver, Ana desabou a chorar. Camila, perdoe-me. Irmã, meu irmão e minha mãe te fizeram coisas horríveis. Vi nas notícias sobre as prisões. Eu sabia o quão boa você era e tudo que aguentava com o Tiago. E pensei, eles mereceram. Mas quando percebi que agora você desapareceria para sempre da minha vida, senti tanta pena, chorava e se curvava repetidamente, mesmo sabendo agora quem eu era realmente. Não vinha me pedir dinheiro nem favores, chorava pela perda humana, porque sua partida doía. Aproximei-me dela a passos lentos e a abracei com muita força. Irmã, obrigada, Ana. Suas lágrimas me mostram que os 3 anos que vivi, casada com seu irmão, não foram uma perda de tempo total. Camila? Sim, com o Tiago e o resto da sua família eu terminei para sempre. Mas você e eu não precisamos cortar os laços. Ela me olhou, assombrada, enxugando as lágrimas. Mas sou irmã de um estelionatário. Isso não importa. Para mim você é minha única e queridíssima irmãzinha. Ana, preciso te pedir um favor. Ela assentiu freneticamente. A Mendes Imóveis vai lançar uma nova linha de negócios em design floral e paisagismo de luxo. Mas precisamos de uma diretora com verdadeiro talento e instinto. Quero que você, com seu amor incondicional pelas plantas, dirija este projeto. Você vem trabalhar comigo? Ana ficou paralisada de espanto. 26 parasitas haviam sido lançados ao inferno. Mas Ana, que vivera com honradez e me amara de forma desinteressada, recebia a oportunidade de liderar uma divisão inteira em uma multinacional. Era a vitória dos valores humanos sobre a arrogância classista. Algo que sua família nunca teria sido capaz de entender. Não chore mais. Precisamente por isso peço a você, não me engano mais com as pessoas. Ela voltou a chorar e me abraçou. Mas desta vez não eram lágrimas de pena, mas de imensa gratidão e felicidade. 6 meses depois, os 26 membros do clã Almeida haviam sido varridos do mapa social. Dona, Lúcia e Marcela, asfixiadas por sequestros de bens, multas milionárias e processos da Receita Federal, declararam falência absoluta. Agora sobreviviam fazendo precisamente os trabalhos precários de limpeza e serviços gerais que tanto haviam desprezado, vivendo em um cortiço em constante medo. Tiago cumpria a pena no complexo penitenciário de Franco da Rocha. Ninguém ia visitá-lo. Dizem que às vezes, no pátio, ele ainda grita para os outros presos que é da elite e ex-marido da dona do império. Mas ninguém mais lhe dá atenção, tomando-o por mais um louco. Eu, por minha parte, retomei meu verdadeiro cargo como diretora-geral na Mendes Imóveis. A porta do meu escritório no 40 grau andar se abriu e entrou Ana, vestindo um elegante e moderno terninho. Aqui estão os projetos do Jardim Vertical para o lobby do novo hotel em Trancoso. O que acha, chefe? Em seu rosto não restava nem rastro de sua antiga tristeza. Brilhava com segurança, profissionalismo e pura felicidade. Esplêndido, Ana. Sabia que podia confiar plenamente em você. Obrigada, irmã, digo, Dona Camila, sorriu ela, com timidez. Olhei pela imensa janela para o céu azul e limpo de São Paulo. O verdadeiro valor não reside no status, nos sobrenomes ou nos zeros, na conta bancária, mas no calor das relações humanas e na honestidade. Nunca mais esconderei quem sou. Sou Camila Mendes e caminharei com passos firmes e corajosos em direção a um futuro brilhante, cercada apenas por aqueles que realmente me importam. A luz do sol do meio-dia inundou meu escritório
e sorri com o sorriso mais livre e sincero de toda a minha vida.